minha alma, onde está você? Você me ouve? Eu falo, eu te ligo, e você está aí? Eu voltei, estou aqui novamente. Sacudi de meus pés o pó de todas as terras e vim até você, estou com você. Depois de longos anos de longa peregrinação, voltei até você. A imaginação ativa é uma técnica desenvolvida pelo psicólogo e psiquiatra suíço Carl Jung. É um dos conceitos centrais da psicologia analítica. Ele a considerou a ferramenta mais poderosa para acessar o inconsciente e alcançar a totalidade da personalidade, que é uma potencialidade latente. No início, Jung não tinha um nome para a imaginação ativa, pois relutava em publicar trabalhos sobre o assunto. A função transcendente é o primeiro artigo importante que Jung escreveu sobre o método que mais tarde passou a chamar de imaginação ativa. Antes disso ele também o chamou de o método da imagem ou visão, entre outros. A imaginação ativa é um diálogo com diferentes partes de você que vivem no inconsciente. De certa forma, é semelhante a sonhar, exceto que você está totalmente acordado e consciente durante a experiência. Isto, de facto, é o que confere a esta técnica a sua qualidade distintiva. Em vez de entrar em um sonho, você entra na imaginação enquanto está acordado. Você permite que as imagens surjam do inconsciente, e elas chegam até você no nível da imaginação, da mesma forma que viriam até você no sonho, se você estivesse dormindo. Se quisermos honestamente encontrar a nossa própria totalidade, viver o nosso destino individual tão plenamente quanto possível, se realmente quisermos abolir a ilusão por princípio e encontrar a verdade do nosso próprio ser, por pouco que gostemos de ser como somos, então não há nada que possa nos ajudar tanto em nosso esforço quanto a imaginação ativa. A imaginação ativa não é apenas uma expressão do conteúdo pessoal, mas do inconsciente coletivo. É uma tentativa de descobrir o que é quintessencialmente humano. Jung descobriu esse método entre os anos de 1913 e 1916, um período de desorientação e intensa agitação interior que ele chamou de confronto com o inconsciente. Ele procurou um método para se curar por dentro, através do poder da imaginação. Ele escreveu, foi durante o advento do ano de 1913 e 12 de dezembro, para ser exato, e que decidi dar o passo decisivo. Eu estava sentado à minha mesa mais uma vez, pensando sobre meus medos. Então me deixei cair. De repente, foi como se o chão literalmente cedesse sob meus pés e eu mergulhasse nas profundezas escuras. Depois de sua visão, onde ele encontrou figuras estranhas de sua imaginação em uma caverna escura, ele ficou coberto de sangue imaginativo, um jato grosso saltou e ele sentiu náuseas. Ele continuou a ver fantasias em que o sangue era um tema recorrente, incluindo milhares de cadáveres e todo o mar se transformando em sangue. Isso foi pouco antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. O ponto culminante da experiência de Jung com a imaginação ativa é apresentado em seus livros negros, escritos entre 1913 e 1932. Mais tarde, ele começou a copiar essas notas no Liber Novus, seu novo livro, também conhecido como Livro Vermelho, por causa de seu capa com capa de couro vermelho, onde incluía uma caligrafia de estilo medieval e representações de suas visões do inconsciente. Este livro ele mostrou apenas a alguns de seus amigos de confiança. Foi apenas cerca de 50 anos após a sua morte que o Livro Vermelho foi publicado em 2009. Jung mergulhou numa aventura imaginativa que chamou de a sua experiência mais difícil, e afirmou que, para o observador superficial, parecerá como loucura. Não foi, no entanto, uma doença, mas uma experiência consciente e deliberada. Jung permaneceu firmemente enraizado no mundo com sua família e seu trabalho como psicólogo, e assim não foi dominado por seu inconsciente. Ele iniciou conversas com forças que não eram ele mesmo, mas sim arquétipos do inconsciente coletivo. Ele viu o que chamou de imaginação mitopoética como o intermediário entre a consciência e o inconsciente, tanto o inconsciente pessoal quanto o inconsciente coletivo. A alquimia desempenhou um papel fundamental na compreensão de Jung da psique. A princípio ele desconsiderou isso como um absurdo indecifrável, mas logo percebeu que os estranhos símbolos presentes na alquimia vinham da mesma fonte que ele investigava, o inconsciente. Ele continuou estudando ao longo de sua vida. Em sua grande obra final, Mysterium Coniunctionis, concluída aos 81 anos, Jung descreve a imaginação ativa como o caminho para o autoconhecimento e o processo de individuação, para se tornar quem você é,
inspirado no processo alquímico da união dos opostos, que no sentido mais profundo é a transformação interior. A arte alquímica e suas alegorias são o drama de nossas próprias almas, representando o processo de individuação na roda da vida. O importante na imaginação ativa é deixar as fantasias ou sonhos seguirem seu curso. Jung explicou o processo em uma carta, e a questão é que você comece com qualquer imagem, por exemplo, apenas com aquela massa amarela do seu sonho. Contemple-o e observe cuidadosamente como a imagem começa a se desdobrar ou a mudar. Não tente transformá-lo em algo, simplesmente não faça nada além de observar quais são suas mudanças espontâneas. Qualquer imagem mental que você contemple dessa maneira mudará, mais cedo ou mais tarde, através de uma associação espontânea que causa uma ligeira alteração na imagem. Você deve evitar cuidadosamente pular impacientemente de um assunto para outro. Mantenha-se firme na imagem que você escolheu e espere até que ela mude sozinha. Observe todas essas mudanças, e eventualmente, entre você mesmo na imagem, e se for uma figura falante, diga o que você tem a dizer a essa figura e ouça o que ela tem a dizer. Assim, você pode não apenas analisar o seu inconsciente, mas também dar ao seu inconsciente a oportunidade de se analisar e, com isso, criar gradualmente a unidade do consciente e do inconsciente, sem a qual não há individuação alguma. Para a maioria das pessoas, a dificuldade está em iniciar a imaginação ativa. Porém, existe um cuidado fundamental que todos devem tomar antes de iniciar a imaginação ativa. Algumas pessoas podem ficar tão totalmente possuídas pelo fluxo de imagens que não conseguem sair dele. Suas mentes se perdem no reino da fantasia e não conseguem encontrar o caminho de volta ao aqui e agora do mundo comum. O inconsciente é poderoso e, se quisermos abordá-lo, devemos fazê-lo com respeito e cuidado. Embora seja um experimento solitário, é aconselhável ter alguém próximo a você no início, caso você fique dominado pela imaginação ou consulte um analista junguiano competente antes de empreender esta técnica. Em seu livro Trabalho Interior, Usando Drans e Imaginação Ativa para o Crescimento Pessoal, o autor e analista junguiano Robert A. Johnson nos dá um guia sobre como fazer o trabalho interior, direcionar maneiras de abordar o inconsciente por meio de sonhos e imaginação ativa e descobrir as profundezas ocultas de nossa personalidade, enriquecendo nossas vidas. Estaremos nos concentrando especificamente em como abordar nosso eu interior por meio da imaginação ativa. Embora Jung tivesse os sonhos em alta conta, ele considerava a imaginação ativa um caminho ainda mais eficaz para o inconsciente. A diferença é esta: quando você sonha, recebe sinais do inconsciente, mas a mente consciente não participa. A menos que você esteja tendo um sonho lúcido em que tem consciência de que está sonhando. Na imaginação ativa, ao contrário, a mente consciente participa ativamente. O ego entra no mundo interior, caminha, faz amizade ou briga com as pessoas que ali encontra. Vocês conversam, trocam pontos de vista, passam por aventuras juntos, e eventualmente, aprendem algo um com o outro. Um novo mundo com possibilidades ilimitadas. Os eventos ocorrem no nível imaginativo, que não é nem consciente nem inconsciente, mas um local de encontro, um terreno comum onde ambos se encontram em igualdade de condições, dá origem à função transcendente, o self, que permanece como a síntese dos dois opostos. A imaginação ativa é diferente da fantasia passiva comum. Isso é sonhar acordado, sentar e simplesmente observar o fluxo de fantasia que se passa no fundo da sua mente, como se você estivesse assistindo a um filme. Vocês não participam conscientemente, portanto, é um desperdício de energia, porque as questões não são resolvidas. O eu deve entrar no ato imaginativo tão intensamente como faria se fosse uma experiência física externa. Robert dá o exemplo de uma mulher que estava repintando sua casa e não conseguia dormir por causa de sua obsessão por cores e designs diferentes. Ela ficou irritada com o marido, que não conseguia entendê-la. Uma noite, ela entrou em diálogo com um ser interior ao expressar seu humor, já refere-se a um artista japonês andrógeno e o refere-se ao seu ego. Já, estou com medo. E medo de quê? Já, tenho medo de ser preso novamente. E trancado. Já, raramente há oportunidades para eu me expressar. Parece que devo trabalhar muito rápida e intensamente enquanto a porta está aberta para mim. Em breve tudo acabará e estarei preso novamente. E começo a entender o que você quer dizer.
Em minha vida houve muito poucas saídas para você, tão poucas que eu mal sabia que você existia. A cultura em que vivo não oferece nenhum lugar para você. E não me afastei da minha cultura neste assunto para prover a vocês. E isso é verdade. Sinto que estou morrendo de fome. Esta pode ser a minha única oportunidade. No rescaldo desta imaginação ativa, esta mulher encontrou um novo mundo que se abriu para ela. Ela estava tão envolvida com o trabalho mental, de pensamento, análise, produtividade, e que não havia espaço em sua vida para o reino da beleza física. Ela conversava regularmente com essa figura interior do artista japonês. Começou a dedicar-se ao trabalho no seu jardim ou na oficina de cerâmica e a outras atividades físicas ou artísticas que a colocassem em contato com os valores terrenos e femininos. Ao honrar esta parte de si mesma, ela obteve uma profunda satisfação, um conhecimento de que está nutrindo uma parte de si mesma que antes estava morrendo de fome. Seu senso de quem ela é foi ampliado. Robert tinha um paciente que inventava toda a sua imaginação ativa semana após semana, só para fazê-lo de bobo. Ele revelou isso no último dia. Robert olhou para ele e a expressão triunfante do paciente mudou lentamente para uma expressão de horror. Lágrimas vieram aos seus olhos. Ele praguejou e percebeu que tudo o que estava fazendo era verdade, mas não queria admitir. Ao tentar invocar sua história falsa para enganar Robert, ele estava revelando o conteúdo secreto de seu ser interior. É comum perguntar: como posso saber se não estou inventando tudo isso? Como posso conversar com alguém que é apenas uma invenção da minha imaginação? Robert nos diz que é quase impossível produzir qualquer coisa na imaginação que não seja uma representação autêntica de algo no inconsciente. Você não está falando apenas consigo mesmo, mas com seus vários eus. Esse é ponto principal. As figuras internas são autônomas. Isso é algo que não queremos ouvir, pois é uma realidade assustadora saber que não somos os donos da nossa casa. A imaginação ativa não tem apenas a ver com questões imediatas da nossa vida pessoal, mas também pode assumir a forma de uma aventura mítica, uma viagem ao reino arquetípico. Entrando em uma terra do mal, empreendendo uma missão heróica para curar os doentes e feridos e ajudando uma rainha inocente. Cada um de nós tem todos os grandes temas arquetípicos escondidos dentro de si. No entanto, poucos de nós podem realmente participar desta grande energia primordial dentro de nós, ao contrário dos nossos antepassados primitivos. Esse tipo de imaginação ativa nos conecta à dança cósmica temporal dos arquétipos que ocorre eternamente no inconsciente. É uma forma de descobrir como essas energias universais fluem através de nós como indivíduos e se expressam de uma forma única e especial dentro das nossas personalidades individuais. A técnica de amplificação de Jung ajuda a interpretar essas imagens arquetípicas usando paralelos mitológicos, históricos e culturais para aumentar o volume do material de fantasia. Robert nos dá uma abordagem em 4 etapas sobre como começar com a imaginação ativa. Mas antes de dar o primeiro passo, é importante encontrar uma maneira conveniente de registrar a imaginação à medida que ela flui. Muitos desistem antes de começar porque não conseguem descobrir isso. Seu diálogo interno deve ser escrito, digitado ou gravado. Esta é a sua principal proteção contra transformá-la em apenas mais uma fantasia passiva. A escrita o ajudará a lembrar e digerir a experiência. Tal como a mulher fez no exemplo dado, ela escreveu o Io para se referir ao ego, e já para se referir ao artista japonês. Se você digitar, poderá usar letras minúsculas para digitar o que está dizendo e letras maiúsculas para registrar o que a outra pessoa em sua imaginação lhe responde. Dessa forma, você pode simplesmente colocar o diálogo na página tão rapidamente quanto ele acontece. Você também pode usar um dispositivo de gravação e conversar e transcrevê-los mais tarde, certificando-se de se distinguir do ser interior inconsciente. Isto ajuda a permanecer no estado visionário e a não ser interrompido pelas nossas impressões do mundo externo. Use qualquer método que funcione melhor para você. Você não deve tentar enfeitar a sua imaginação e fazê-la parecer impressionante, caso alguma outra pessoa a leia ou ouça. É altamente pessoal e é algo que você está fazendo por si mesmo. O objetivo é vivenciar e registrar tudo o que flui do seu inconsciente, honestamente, em sua forma bruta e espontânea. Outra coisa importante é o ambiente físico.
Deve haver uma sala silenciosa e privada o suficiente para que você possa se desligar do mundo exterior por um tempo, pelo menos meia hora. Você também precisa ficar sozinho. Se você mora com outras pessoas, diga a todos na casa que você não deve ser incomodado, exceto por uma explosão nuclear ou pela segunda vinda. Você tem direito a esse tipo de liberdade, privacidade e segurança. Você precisa disso para fazer sua jornada ao mundo interior. Você deve ser capaz de expressar seus sentimentos e emoções cruas sem se preocupar com a possibilidade de alguém estar observando ou ouvindo você. O primeiro passo na imaginação ativa é convidar as criaturas do inconsciente a virem à superfície e fazerem contato conosco. Cada interação nos ajuda a desenvolver os órgãos de percepção do mundo imaginário. Muitas vezes temos algo vago e invisível no inconsciente que nos incomoda. Mas antes de dar o primeiro passo, é importante encontrar uma maneira conveniente de registrar a imaginação à medida que ela flui. Muitos desistem antes de começar porque não conseguem descobrir isso. Seu diálogo interno deve ser escrito, digitado ou gravado. Esta é a sua principal proteção contra transformá-la em apenas mais uma fantasia passiva. A escrita o ajudará a lembrar e digerir a experiência. Tal como a mulher fez no exemplo dado, ela escreveu o Io para se referir ao ego, e Já para se referir ao artista japonês. Se você digitar, poderá usar letras minúsculas para digitar o que está dizendo e letras maiúsculas para registrar o que a outra pessoa em sua imaginação lhe responde. Dessa forma, você pode simplesmente colocar o diálogo na página tão rapidamente quanto ele acontece. Você também pode usar um dispositivo de gravação e conversar e transcrevê-los mais tarde, certificando-se de se distinguir do ser interior inconsciente. Isto ajuda a permanecer no estado visionário e a não ser interrompido pelas nossas impressões do mundo externo. Use qualquer método que funcione melhor para você. Você não deve tentar ou enfeitar a sua imaginação e fazê-la parecer impressionante, caso alguma outra pessoa a leia ou ouça. É altamente pessoal e é algo que você está fazendo por si mesmo. O objetivo é vivenciar e registrar tudo o que flui do seu inconsciente, honestamente, em sua forma bruta e espontânea. Outra coisa importante é o ambiente físico. Deve haver uma sala silenciosa e privada o suficiente para que você possa se desligar do mundo exterior por um tempo, pelo menos meia hora. Você também precisa ficar sozinho. Se você mora com outras pessoas, diga a todos na casa que você não deve ser incomodado, exceto por uma explosão nuclear ou pela segunda vinda. Você tem direito a esse tipo de liberdade, privacidade e segurança. Você precisa disso para fazer sua jornada ao mundo interior. Você deve ser capaz de expressar seus sentimentos e emoções cruas sem se preocupar com a possibilidade de alguém estar observando ou ouvindo você. O primeiro passo na imaginação ativa é convidar as criaturas do inconsciente a virem à superfície e fazerem contato conosco. Cada interação nos ajuda a desenvolver os órgãos de percepção do mundo imaginal. Muitas vezes temos algo vago e invisível no inconsciente que nos incomoda. Podemos sentir o conflito logo abaixo da superfície, mas não conseguimos ver o que está acontecendo. Não podemos associá-lo a nada específico. Às vezes é uma raiva inexplicável e flutuante. Não podemos dizer por que estamos com raiva ou com o que, e apenas sentimos isso. Humores, preocupações, depressões, inflações e obsessões estão todos incluídos nesta categoria. Robert escreve: quando isso acontece, você pode ir ao inconsciente em sua imaginação e pedir ao conteúdo invisível que se personifique. Você pode iniciar sua imaginação ativa perguntando: onde está a obsessão? Quem está obcecado? De onde vem esse sentimento? Quem é aquele dentro de mim que se sente assim? Qual é a sua imagem? Como ele ou ela se parece? Se você fizer isso, uma imagem eventualmente virá à sua mente. Convidamos as pessoas interiores para iniciar o diálogo. Ao desviar a nossa mente do mundo externo que nos rodeia e focar na imaginação, podemos direcionar o nosso olhar interior para um lugar dentro de nós, depois esperamos para ver quem vai aparecer. Para convidar as figuras interiores, precisamos esvaziar a mente do ego. Limpamos a mente de todos os pensamentos do mundo externo e simplesmente esperamos, com atitude alerta e atenta, para ver quem ou o que aparecerá. Se você vir alguém, pode começar perguntando: quem é você? O que você quer?
O que você tem a dizer? Seu diálogo começa. Entregue-se à experiência e não tente controlar ou empurrar a imaginação em nenhuma direção específica. Se você tem um certo material de fantasia que ficou em sua mente o dia todo, pode presumir com segurança que ele expressa um dos principais conflitos em que a energia psíquica está concentrada em você. Você pode começar indo até aquele lugar específico como ponto de partida para a imaginação ativa. Em vez de observar passivamente a mesma fantasia se repetir continuamente em sua mente, você leva o material adiante. Você também pode iniciar a imaginação ativa incorporando uma de suas figuras interiores e assumir sua consciência, ou fazer seu convite indo a um lugar simbólico em sua imaginação. Robert escreve: para mim, a beira-mar é um lugar mágico que muitas vezes aparece nos meus sonhos. Quando não sei como iniciar minha imaginação ativa, frequentemente vou mentalmente à beira-mar e começo a caminhar. Inevitavelmente algo acontece ou alguém aparece, e então a imaginação é lançada. Já houve alguns dias em que andei e quase nada aconteceu. Às vezes você pode ficar cansado de caminhar. Mas geralmente, se você for ao lugar interior e procurar, encontrará alguém esperando por você. Jung também descobriu que a imaginação ativa poderia ser usada para ampliar sonhos. Se você tiver um sonho recente do qual se lembra ou um sonho recorrente, poderá estender o sonho imaginando onde ele parou. Dessa forma, você pode efetivamente dar continuidade ao seu sonho e interagir com ele, ampliando-o. Este é um processo legítimo, pois o sonho e a imaginação vêm da mesma fonte no inconsciente. Ele permite que você continue com a história, passe para o próximo passo que o sonho está levando e resolva todo o problema. Curiosamente, o sonho diminui drasticamente quando se faz imaginação ativa. As questões que seriam apresentadas nos sonhos são confrontadas e resolvidas. Como tal, os sonhos tornam-se mais focados e concentrados e menos repetitivos, pois os sonhos não desperdiçam o seu tempo. Jung costumava descrever esse método para pessoas que estavam sobrecarregadas por sonhos intensos e frequentes. Você convidou o inconsciente, as imagens surgiram em sua imaginação. Agora você está pronto para iniciar a segunda etapa, o diálogo. Isto é entregar-se à imaginação e deixá-la fluir, deixar que as figuras interiores tenham vida própria. Na sua imaginação você começa a conversar com suas imagens e a interagir com elas. Eles respondem de volta. Você fica surpreso ao descobrir que eles expressam pontos de vista radicalmente diferentes daqueles da sua mente consciente. Eles dizem coisas que você nunca soube conscientemente e expressam pensamentos que você nunca pensou conscientemente. Para iniciar o processo de escrita, Jung escreveu que as alterações devem ser anotadas cuidadosamente o tempo todo, pois refletem os processos psíquicos no fundo inconsciente, que aparecem na forma de imagens constituídas por material de memória consciente. Desta forma, consciente e inconsciente se unem, assim como uma cachoeira conecta acima e abaixo. Ao se concentrar em sua escrita, você se concentra e experimenta a imaginação ativa mais profundamente, protegendo-o de divagar em fantasias passivas que surgem dos limites da mente. Frequentemente, a pessoa interior o conduzirá por um caminho. Se você acha que é errado seguir a pessoa, você tem o direito de dizê-lo. Isso, por sua vez, muitas vezes levará a uma discussão acalorada sobre o conflito entre essa pessoa interior e você. O diálogo começou e as diferentes partes do eu estão aprendendo umas com as outras. A maioria das pessoas fala bastante em sua imaginação ativa, trocando pontos de vista com as figuras interiores, tentando encontrar um meio-termo entre visões opostas, até mesmo pedindo conselhos a algumas pessoas muito sábias que vivem no inconsciente. No entanto, nem todo diálogo é verbal, e também pode assumir a forma de imagens, que falam consigo sem palavras. É importante manter a imagem com a qual começamos e não nos deixar distrair por outros materiais de fantasia. Pode levar dias, semanas ou até anos para que uma determinada fantasia seja resolvida. Você deve estar presente com seus sentimentos e sentir que isso está realmente acontecendo. Você não é apenas um observador, mas um participante ativo. Também não tente dominar ou manipular a conversa. A imaginação ativa é, mais do que tudo, um processo de escuta, seja das palavras, seja das imagens.
Depois de tantos anos ignorando essas partes de nós mesmos, vendo-as como características inferiores de nossa personalidade, descobrimos que elas têm coisas muito desagradáveis para nos dizer quando finalmente ouvimos. Eles também podem parecer assustadores e ameaçadores. Esta é a sua sombra dourada, com a qual você deve lutar para encontrar seu potencial não descoberto. Devemos virar uma face amigável para o inconsciente. Somente quando os ouvimos humildemente e lhes damos tempo para se expressarem, é que podemos obter novos insights que podem ser integrados em nossa vida consciente. Como escreveu Jung, sabemos que a máscara do inconsciente não é rígida, e ela reflete a face que voltamos para ela. A hostilidade confere-lhe um aspecto ameaçador, a simpatia suaviza-lhe as feições. O ego é uma pequena ilha cercada por um oceano profundo e invisível de energia, onde enormes forças atuam. A imaginação ativa é o mergulho subaquático. Embora o nosso ego seja pequeno em comparação, não devemos considerar tudo o que as figuras interiores dizem como autoridade final. Isso seria tão unilateral quanto a nossa abordagem centrada no ego. A imaginação ativa parte da afirmação de que o inconsciente possui uma sabedoria própria. Não deve ser confundida com a prática de meditação guiada, que busca programar o inconsciente para que faça o que o ego deseja. Não existe roteiro, nada está pré-determinado. Você terá que seguir seu próprio caminho, o que é ao mesmo tempo assustador e estimulante. Em última análise, você deve trilhar o caminho sozinho. O terceiro passo são os valores e o elemento ético que nosso ego deve introduzir. Ética é derivada do grego e significa o conduta adequada. Por sua vez, deriva da palavra grega ethos, que significa o caráter ou espírito essencial de uma pessoa ou povo. Estabelece limites para proteger o processo imaginativo de se tornar desumano ou destrutivo. O universo é incrível e lindo, mas suas forças se comportam de uma forma amoral. Eles não estão preocupados, como nós, com os valores especificamente humanos de justiça, equidade e serviço aos nossos semelhantes. Esses arquétipos primitivos servem a um domínio próximo aos instintos. Eles não têm superego, comportamento socialmente apropriado. E uma vez que as criaturas que surgem na nossa imaginação ativa são personificações das forças impessoais da natureza, somos nós que devemos trazer o ético para a imaginação ativa. Mas nem todos os arquétipos são assim, alguns podem estar preocupados com os valores humanos, por um sentido de amor e responsabilidade moral. Há alguma verdade e sabedoria em cada figura que nos chega através da imaginação ativa, e elas nos ajudam a compensar a unilateralidade do nosso ego. Robert lembra-se de um caso em que uma mulher teve um diálogo com o que parecia ser um velho sábio que lhe deu boas ideias. Porém, um dia ele disse a ela para entregar a bolsa e as chaves, simbolizando todos os seus recursos e o controle total de sua vida. Robert imediatamente disse a ela para voltar e dizer-lhe que ela deveria levar suas coisas de volta, e ela o fez. Infelizmente, depois de um ano, ela explodiu e se tornou uma sabe-tudo, tentando dominar todas as situações. Ela foi possuída pelo arquétipo do malandro e seguiu um caminho autodestrutivo. É tanto dever do ego trazer um senso de responsabilidade às criaturas do mundo interior quanto é nosso dever cuidar do bem-estar de nossos semelhantes no mundo exterior. Jung escreveu: as imagens do inconsciente colocam uma grande responsabilidade sobre o homem. A incapacidade de compreendê-los, ou a fuga à responsabilidade ética, priva-o da sua totalidade e impõe uma dolorosa fragmentação à sua vida. A quarta e última etapa são os rituais. Para tirar a imaginação ativa do nível abstrato, devemos dar-lhe a concretude da experiência física imediata. O passo mais importante de todos é que as imagens do inconsciente encontrem seu lugar e propósito na vida exterior da pessoa. Um ponto importante aqui é não pegar nossos conflitos e impulsos internos e tentar vivê-los externamente. Por exemplo, se um homem está discutindo com sua figura interior durante a imaginação ativa, ele pode iniciar a mesma discussão com sua esposa imediatamente depois. Ele tentará viver a imaginação externa e literalmente, projetando-a em pessoas externas. Por isso, é importante que não se lembre da imagem do cônjuge, amigo ou colega de trabalho e comece a conversar com essa pessoa na imaginação. É confundir a realidade interna com a externa. Se solicitado, a figura interior quase sempre cooperará e alterará sua aparência.
Você pode então entrar em seu diálogo com a clara sensação de que está falando com uma parte de você mesmo, e não com um ser humano externo. Para encarnar a experiência, devemos fazer um ritual físico ou integrar o que aprendemos no nosso dia a dia. Isso pode ser passar um tempo sozinho para tomar consciência dos próprios sentimentos, acender uma vela ou incenso, dar um passeio e direcionar o olhar para as cores da natureza e do céu, reconectando-se ao mundo físico. Ou transforme-o em algo tangível com brincadeiras com areia, desenho, massinha, etc. O ritual de Jung era a caligrafia e a arte do livro vermelho, que o ocupou por muitos anos. Ele levava a sério sua comunicação com o inconsciente e a valorizava muito. Cada ritual deve ser feito sob medida a partir da matéria-prima do seu eu interior. Mantenha seus rituais pequenos e sutis, e eles serão mais poderosos. Os melhores rituais são físicos, solitários e silenciosos, são os que se registram mais profundamente no inconsciente. Nossa tendência no Ocidente é tornar tudo abstrato, usar discussões prolixas como substitutos da experiência sentimental direta. Temos uma tremenda necessidade de envolver nossos corpos e nossos sentimentos. O ritual, na sua verdadeira forma, é um dos canais mais significativos para nossa admiração e sentido de adoração. É por isso que o ritual surgiu espontaneamente entre os humanos em todas as partes da Terra. É por isso que as pessoas modernas que são privadas de rituais significativos sentem uma sensação crônica de vazio. É-lhes negado o contato com os grandes arquétipos que nutrem a nossa vida anímica. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.